Essa é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN Oeiras para o Corpo de Cristo. A paz do Senhor, irmãos, amém? Eu queria convidá-los a abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Hebreus versículo 11, capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho do que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara. Visto como antes de sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Fé. Antes de começar, eu queria convidá-los a fazer uma oração. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu quero primeiramente, ó Pai, te agradecer por mais um dia, por mais uma oportunidade, ó Pai. Por mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos aqui, meu Pai, ouvindo mais de Ti, conhecendo mais da Sua palavra, ó Deus. Venha de encontro aos nossos corações, ó Pai, tudo que nós ouvimos, tudo que nós cantamos, falarmos aqui, Pai, que venha de encontro aos nossos corações e que o Senhor possa estar conosco por todos os dias, Pai, assim como prometeu, ó Deus. Eu creio no Teu nome e na Tua palavra, Pai, ser conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Meus queridos, o texto que nós lemos aqui fala de fé. Nós sempre ouvimos falar muito de fé. Ouvimos muitas pregações sobre fé, mas a palavra de Deus ela se renova a cada dia. E cada vez que nós ouvimos uma pregação, cada vez que nós ouvimos uma palavra sobre um determinado assunto, nesse caso sobre fé, ela se renova no nosso coração. E é sobre isso que eu queria falar hoje, sobre fé, sobre como nós podemos fazer para alcançar a verdadeira fé em Jesus Cristo. Só que antes de falar de fé, de entrarmos no assunto em si, eu queria primeiramente falar sobre o que não é fé. Porque nós falamos muito de fé, mas e o que não é fé? Às vezes nós confundimos as coisas, muitas vezes nós confundimos crendices com fé ou manias com alguma determinada fé. Mas fé, ela não está associada a essas crendices ou a essas coisas que nós ouvimos. Por quê? Porque nos dias de hoje, infelizmente, nós estamos vivendo dias que às vezes nós alteramos um bocadinho o conceito de fé. E nós temos confundido fé com superstição, nós confundimos às vezes fé com otimismo, nós confundimos fé com pensamento positivo. E nada disso é fé. Superstição, por exemplo, superstição nós sabemos que é o quê? Superstição foram criadas por nossos antepassados, elas vêm lá de trás nas nossas vidas, como uma crendice popular, e essas superstições, às vezes muitas pessoas acreditam que é fé e elas vão passando ali de geração em geração, e muitas dessas superstições às vezes acabam atrapalhando a vida das pessoas, porque quando nós acreditamos nessas superstições, nós atrapalhamos as nossas vidas. Por exemplo, tem pessoas que acreditam que quebrar um espelho vai lhe trazer azar, tem pessoas que acreditam que passar por baixo de uma escada vai lhe trazer azar e não fazem isso. Tem pessoas que, quem nunca fez aqueles 3 toques ali na madeira quando acontece alguma coisa, ai, Deus me livre. Isso são superstições. Isso nada tem a ver com fé. Isso e mais outras dezenas de coisas. Otimismo, por exemplo. Otimismo, embora ele seja uma ótima qualidade, nós temos que ser otimista. É essencial na nossa vida nós sermos otimistas, mas otimismo ele não pode ser confundido com fé, porque otimismo também não é fé. Otimista ou ser otimista é o quê? Ser otimista é nós vermos o lado positivo das coisas. Mesmo quando a situação é muito adversa, nós vemos o lado positivo das coisas. Isso é ser otimista, é ser esperançoso, acreditar que tudo vai terminar bem. Mas isso não é fé.
é o otimismo. É essencial, como eu disse, nós temos que ser otimistas, mas nós não podemos confundir isso com fé, porque isso não é fé. Em terceiro lugar, que eu coloquei aqui em cima, também o pensamento positivo. Isso acaba gerando um pouco mais de controvérsia, porque muitos entendedores, muitos estudiosos dizem que o pensamento positivo ele atrai coisas boas, como quando nós pensamos positivo, o universo conspira a nosso favor, eles dizem, através de magnetismos, de holismos ou de vários estudos que eles fazem. Eles dizem que quando nós somos positivos, nós também atraímos coisas positivas. Mas o pensamento positivo, como o otimismo, é importante, nós temos que tê-lo, mas o pensamento positivo também não é fé. Por quê? Porque se nós pensarmos assim, esse conceito ele tira 100% da nossa dependência de Deus. 100%. Por quê? Porque muitas pessoas acreditam que quando elas têm otimismo ou quando elas têm um pensamento positivo, elas podem alcançar tudo porque o universo conspira a favor delas. Então, pensamento positivo também não é fé. Superstição, otimismo, pensamento positivo, nada disso é fé. Muita atenção, nós temos que ter otimismo, nós temos que ter pensamento positivo, claro que sim, sempre, mas não vamos confundir isso com fé, porque isso nada tem a ver com fé. Nós vamos passar agora, nós vamos ver o que é fé. Eu trouxe aqui o conceito mesmo do dicionário de fé, mas depois nós vamos esclarecê-lo aqui. No dicionário a palavra fé, ela está assim, fé, ela vem do latim, ela acontece quando uma pessoa adere de forma incondicional a uma hipótese ou ideia. Ou seja, ela passa a considerar isso como sendo uma verdade, mesmo sem qualquer tipo de prova ou critério exato. Esse é o conceito do dicionário. Mas vamos trazer isso para umas palavras diferentes. Fé é o quê? Fé é acreditar que uma coisa é verdade e agir de acordo com essa verdade. Todo mundo tem fé em alguma coisa. Às vezes nós depositamos a nossa fé nas pessoas, às vezes nós depositamos a nossa fé no trabalho, nos amigos, na nossa conta bancária, em nós mesmos. Nós depositamos a nossa fé em muita coisa, mas a Bíblia diz que nós devemos ter a nossa fé em Deus, somente em Deus. Por quê? Porque todas essas coisas são infalíveis. Nós podemos falhar sempre, mas Deus ele nunca falha. Amém? A fé, ela tem que ser absoluta na nossa vida. É impossível nós duvidarmos e nós termos fé ao mesmo tempo. Essas duas coisas elas não andam juntas, elas não vão andar juntas. Então, se você tem dúvidas, você não tem fé. É mesmo assim. É impossível duvidar e ter fé. Então, fé, em Hebreus 11:1, no versículo que nós lemos, diz que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Vamos começar aqui por esse versículo. O firme fundamento, quando diz, ora, a fé é o firme fundamento. Quando nós falamos em fundamento, vamos trazer isso para os dias atuais. Fundamento, vamos pensar num prédio, por exemplo. Quando nós vamos construir um prédio, nós queremos fazer um prédio de 5 andares. Nós temos que pensar em um fundamento, nas fundações desse prédio, no alicerce desse prédio, para que suporte esses 5 andares. A estrutura desse prédio tem que suportar, caso contrário, ela cai. Agora, se nós pensarmos disso pela fé, nós temos que pensar que nós temos que estar fundamentados na fé. Nós temos que definir a fé aqui, no alicerce, como confiança. Ou seja, se você deseja ter a verdadeira fé em Jesus Cristo, o primeiro grande passo é confiar nele, amém? É confiar, mas confiar de todo o seu coração. Porque quando nós confiamos em Jesus Cristo, quando nós confiamos nesse fundamento que nós temos, a estrutura da nossa casa, da nossa vida, ela se torna firme, sólida e inabalável, amém? Então é isso, o firme fundamento é isso, é nós estarmos alicerçados, mas alicerçados na palavra do Senhor, alicerçados no conhecimento, alicerçados em buscar cada dia mais e mais a Deus. Nesse mesmo versículo, na segunda parte, peço desculpa, ele diz que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Quando nós falamos em prova, nós pensamos logo, por exemplo, vamos pensar num juiz ou num réu que vai ser julgado. Os advogados apresentam ali as provas para então o juiz poder encerrar o caso, definindo se o réu é culpado, se o réu é inocente e assim por diante. Mas prova aqui é o mesmo que convicção. Então, se nós desejamos ter uma verdadeira fé em Jesus Cristo, o segundo passo é nós termos convicção. Ou seja, nós temos que ter confiança e convicção. Fé é confiança e convicção. Amém? Em Tiago 1,13 diz, sabendo que a prova da nossa fé opera a paciência.
Então nós temos que ter essa convicção, nós temos que ter essa, como que eu posso dizer, essa perseverança sempre, sempre, sempre. Compreender a fé em Jesus Cristo nem sempre é fácil. Às vezes, para nós, tem sido um grande desafio para muitas pessoas compreender essa fé em Jesus Cristo. Até mesmo para algumas pessoas que já confessaram a Jesus Cristo como único e exclusivo Salvador de suas vidas, às vezes é difícil elas confessarem essa fé. Isso acontece porque, às vezes, nós esquecemos de algumas coisas, e é sobre isso que eu queria falar hoje. Eu queria falar sobre os 3 elementos básicos que nós precisamos para termos a nossa fé mais alicerçada em Jesus Cristo, amém? 3 elementos que nós precisamos para que a nossa fé seja cada dia mais e mais alicerçadas na palavra do Senhor. Às vezes, quando nós deixamos de buscar a palavra, quando nós deixamos de ouvir as palavras, nós acabamos nos tornando um pouco vazios. E muitas pessoas dizem ter uma verdadeira fé, quando na verdade o que elas possuem é uma credulidade, é um acreditar. Porque a credulidade é o quê? A credulidade é a tendência que nós temos de acreditar em tudo aquilo que nós lemos ou em tudo aquilo que nós vemos. Ou seja, nós acabamos sendo crédulos e a fé não passa por aí. Só que quando nós temos essa credulidade nas nossas vidas, nós abrimos uma grande brecha. Nós abrimos uma brecha por surgimento de muitos falsos ensinamentos. Nós ouvimos muitas coisas que às vezes nós não vamos buscar aquilo e acabamos acreditando que aquilo é verdade. Em Oséias capítulo 4, versículo 6, diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Isso não tem sido muito diferente nos nossos dias atuais. Quantas vidas às vezes têm sido destruídas ou quantas vidas têm sido enganadas porque às vezes elas não buscam o verdadeiro conhecimento, bíblico. Às vezes nós ouvimos um determinado ensinamento e acatamos aquilo como sendo uma única verdade para as nossas vidas. É por isso que nós temos sempre que conhecer. Porque quando nós acatamos esse conhecimento, nós acabamos confiando em homens que podem ser falhos, porque nós somos falhos, ninguém é perfeito. E às vezes nós não damos o mínimo de trabalho, ou o mínimo de valor em buscar nas Escrituras Sagradas se aquilo é mesmo verdade, se aquilo é mesmo daquela forma, se aquilo é mesmo se o que nós ouvimos é mesmo a verdade. Em João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No mesmo livro de João ainda tem outro versículo que diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Em mesmo João ainda, em capítulo 8, versículo 12, diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, se nós andamos com Jesus, se nós conhecemos as Escrituras, se nós conhecemos os seus ensinamentos, nós não vamos mais andar em trevas, mas sim nós vamos andar na luz. Que nós possamos prosseguir sempre, mas prosseguir no caminho que pode nos conduzir à vida eterna. Que nós tenhamos essa fé, essa convicção que somente Jesus pode ser a nossa salvação. Que nós possamos ter essa convicção e que nós possamos fazer como fizeram os crentes de Bereia, quando eles foram chamados de nobre. Está em Atos capítulo 17, depois se você tiver a oportunidade, Atos 17, 2 versículos, do capítulo 10 até o capítulo 12, eles foram chamados de nobres. E por quê? Porque eles examinavam dia após dia as Escrituras, para ver se a mensagem que eles ouviam era realmente o que estava lá, se aquilo tinha respaldo bíblico. E nós temos que aprender a fazer isso também. Quando nós ouvimos uma mensagem, vamos cada dia mais estudar a Bíblia, vamos ver se aquilo tem respaldo bíblico, se o que eu ouvi está lá, se está escrito na Bíblia, se é mesmo daquela forma. Se não for, nós temos total liberdade para depois questionarmos, mas olha, isso não, eu não achei isso não está cá. Nós temos que aprender a questionar.
Eu sou uma pessoa que por natureza, eu questiono muito, eu sempre às vezes quero saber o porquê das coisas, eu procuro ler muito, eu procuro ler muito a palavra, eu procuro me atualizar da atualidade. Nós temos que ter esse interesse de estarmos sempre atualizados com tudo que acontece, porque quando nós estamos atualizados, quando nós buscamos a informação, nós nos tornamos melhores. Tem um ditado que diz que o conhecimento é algo que jamais pode ser tirado de você. Podem nos tirar tudo, dinheiro, casa, trabalho, mas o conhecimento, o que eu aprendo, o que está aqui, o que eu busco, isso ninguém vai conseguir tirar de mim, porque está aqui. E o conhecimento da palavra cada dia vai nos fazer crescer mais e mais e mais. E falando de conhecimento, eu disse que queria falar sobre três fatores ou 3 elementos que nós precisamos para conquistar essa verdadeira fé em Jesus. E o primeiro, como eu acabei de dizer, é o conhecimento. Nós temos que ter esse conhecimento, nós temos que buscar sempre esse conhecimento. Como eu disse há pouco, quando nós vamos construir um edifício, é preciso conhecer, saber das fundações. Mas além de saber das fundações, quando nós vamos construir esse edifício, nós temos que conhecer muito bem todo o terreno. Nós temos que saber muito bem como é todo aquele terreno. E em relação à fé, a nossa fé bíblica, isso não é diferente. Nós precisamos conhecer e entender os fundamentos da nossa fé. A Bíblia diz que Jesus ele é o autor da fé. Ou em outro texto diz que, em Romanos 10:17, diz que de sorte a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Então é preciso conhecer a Jesus, e por isso a importância de ler e entender a Bíblia Sagrada todos os dias, sempre, sempre, sempre. Além da oração, como forma de nós conversarmos, de nós chegarmos mais a Deus. Então que nós possamos buscar todo dia o conhecimento, buscar o conhecimento através da leitura da palavra. Às vezes você vai me dizer, mas eu não tenho muito tempo para ler, ou eu não gosto de ler. Hoje em dia, com o mundo que nós vivemos, com tanta tecnologia, tem tantas formas de você. Se você não quer ler, vá ouvir a palavra. Existe a Bíblia em áudio. Às vezes não é a mesma coisa. Eu prefiro ler, mas tem pessoas que às vezes preferem ouvir. Ouçam um bocadinho todos os dias. Procure meditar todos os dias. Procure orar um bocadinho todos os dias. É como eu disse, uns gostam de ouvir, outros gostam de ler. Eu gosto de ler. Nós temos internet, hoje em dia num telemóvel se faz tudo. Eu tenho acesso a tudo num telemóvel. Eu posso a qualquer momento ter a Bíblia aqui num telemóvel. Eu posso a qualquer momento, 5 minutos que eu tenho, ler, buscar um conhecimento. Leia um versículo. Você tem 5 minutos. Em 5 minutos eu te garanto que você consegue ler um capítulo, um versículo. Depende do capítulo que vai ler. Mas leia, busque, seja curioso pelo conhecimento. Tenha curiosidade de conhecer a palavra de Deus, de se aprofundar mais na palavra de Deus. Isso vai te trazer enormes benefícios e enormes frutos. Então, o primeiro grande elemento que nós precisamos para conquistar a verdadeira fé em Jesus Cristo é o conhecimento, é buscar esse conhecimento, é ir em busca desse conhecimento. Não espere que as coisas venham até você. Vá em busca. Se te pedem para andar 1 quilômetro, ande 2. As coisas têm que funcionar assim. Nós temos que ser muito proativos. Às vezes nós esperamos muito que as coisas aconteçam, e isso não pode ser dessa forma. Nós temos que ser proativos e buscar esse conhecimento, buscar fazer a diferença no meio que nós vivemos, seja aqui dentro, seja lá fora, seja no nosso trabalho, onde quer que nós estejamos. O nosso conhecimento, nós estarmos alicerçados na palavra, vai nos fazer pessoas melhores e pessoas diferentes. As pessoas vão notar aquela diferença em mim, em você, em nós. Por quê? Porque nós estamos ali alicerçados na palavra, amém? E nós fazemos a diferença nesse aspecto, porque nós podemos ter uma palavra de ajuda, de apoio, de entendimento para essas pessoas. Às vezes elas podem estar passando por uma dificuldade. Nós, com o nosso pequeno conhecimento, com o que nós vamos aprendendo dia após dia, nós podemos ajudar essas pessoas, mas nós temos que ter fé, nós temos que ter convicção, nós temos que ter essa força em nós, sabendo que nós podemos fazer a diferença. Então o primeiro elemento é o conhecimento da palavra de Deus, conhecimento do que o Senhor fez por nós. Às vezes tem muitas pessoas que desconhecem. Você pede às vezes
ler uma passagem na Bíblia, ou procurar algum versículo na Bíblia, ela fica ali, até mesmo acontece com todos, fica ali apanhada, mas por quê? Porque não conhece, porque não tem o hábito. Nós temos que criar esse hábito, nós temos o hábito de ler tanta coisa. Eu falo por mim, eu tenho o hábito de ler tanta coisa, mas eu também tenho o hábito de estar aqui, ó, de estar sempre aqui procurando a palavra, me atualizando, claro que sim, porque o meu trabalho às vezes exige isso, que eu esteja sempre atualizado, mas a palavra de Deus, ela se atualiza em nossos corações a cada dia. Ela vem lá de trás, há 2000 anos atrás, e acaba sendo atual até hoje. Para tudo que nós precisamos, tudo que nós precisamos de resposta, está aqui. Ó. As respostas para tudo estão aqui. Você não tem nenhum outro lugar no mundo que você vai encontrar respostas para tudo. Nenhum outro lugar. Não adianta buscar Google, não adianta buscar motor de busca algum. A resposta para tudo que nós precisamos está aqui. E o conhecimento que nós precisamos está aqui. Então, que nós possamos ter essa aptidão, essa vontade de conhecer, de buscar todos os dias, porque isso é um elemento para a nossa fé verdadeira. O segundo elemento, o primeiro, o conhecimento. O segundo, eu coloquei cá, apropriação. Mas vamos dizer, apropriação. Sim, apropriação. O conceito de apropriação no dicionário, ele diz assim: é um ato no qual o sujeito obtém posse de algo que não lhe pertencia, tornando-o próprio. Mas vamos lá descortinar um pouco isso. Jesus, ele fez uma promessa ao seu povo, e a partir do momento em que você o confessa como Salvador, você, eu, nós precisamos nos apropriar dessa promessa. A Bíblia, em Romanos capítulo 8, versículo 16, diz assim: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Então nós temos que nos apropriar, temos que ter o conhecimento, como eu disse no item anterior, mas nós também temos que nos apropriar das promessas do Senhor para as nossas vidas. Nós temos que tomar posse dessas promessas do Senhor nas nossas vidas, acreditando sempre que só o Senhor é Deus nas nossas vidas, só Ele pode fazer a diferença nas nossas vidas. Mas nós temos que crer com convicção, crer com todo o nosso coração que só Ele faz essa diferença. O terceiro item é o compromisso, ou seja, conhecimento, apropriação e compromisso. Depois de conhecer a palavra, depois de tomar posse das promessas e dos ensinamentos do Senhor, o próximo passo que nós temos é firmar um compromisso, mas um compromisso de verdade com o Senhor Jesus Cristo. E para firmar esse compromisso, nós temos que colocar em prática e levar uma vida de acordo com os princípios bíblicos. Por isso o conhecimento é importante. Quando nós conhecemos os princípios bíblicos, quando nós nos apropriamos das promessas do Senhor nas nossas vidas, e quando nós temos esse compromisso com o Senhor Jesus Cristo, nós podemos ter esses princípios de vida, esses princípios bíblicos na nossa vida, e nós temos que saber aplicá-los sempre, sempre, sempre. Em Hebreus 10:38 diz assim: o justo viverá pela fé, mas e se ele recuar? A minha alma não tem prazer mais nele. Hebreus capítulo 10, versículo 38. Então, antes de firmar um compromisso total de dependência, de ter a convicção de que o Senhor fará o melhor nas nossas vidas, nós devemos realmente conhecer, nos apropriar e ter esse compromisso com Deus. Afinal de contas, essa dependência, essa fé, a fé é o quê? A fé é nós termos essa dependência sem entender essa convicção. Muitas vezes nós não entendemos. Eu fiz uma anotação aqui que diz assim: a fé é um elemento indispensável para quem deseja viver para Deus. A fé torna o cristão mais forte, capacitando-o a suportar as adversidades, equipando-o com o viver de uma vida que agrada ao Senhor. A nossa fé aumenta quando nós temos a Bíblia e deixamos que a palavra de Deus ela tenha influência na nossa vida. E quando a nossa fé aumenta, nós conseguimos ver muito, muito mais do que é natural. Nós conseguimos ver o sobrenatural de Deus na nossa vida, amém? Quando a nossa fé aumenta, nós conseguimos colocar a nossa fé, as nossas expectativas em Cristo, e nós podemos estar seguros, 100% seguros, de que nós não vamos ser frustrados,
porque Ele é um amigo perfeito, porque Ele nunca nos abandona, porque Ele nunca trai a nossa confiança. Então que nós possamos colocar os nossos, os meus, os seus, os nossos sonhos em Cristo e as nossas expectativas, os nossos medos, os nossos desejos. Coloque isso tudo na mão de Deus, coloque isso tudo na mão do Senhor e fique submisso à perfeita, agradável e boa vontade de Deus. É isso que Deus espera de nós, porque aquele que confia em Deus, aquele que entrega a sua vida a Deus, ele tem no coração uma esperança genuína. E essa fé, essa esperança genuína de quando nós colocamos o nosso coração em Deus, ela não pode ser abalada jamais. Que nós possamos sempre acreditar que Deus é o melhor, que nós possamos ter a convicção de que só Ele pode fazer o melhor nas nossas vidas, que nós possamos ter, como eu disse, a confiança e a convicção. Como diz em Hebreus 11:1, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e que não se esperam. Como está aqui. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, é o firme fundamento, é a convicção que nós temos, é a confiança que nós temos que só o Senhor pode fazer a diferença nas nossas vidas. É acreditar no impossível, é acreditar que o Senhor faz a diferença em tudo o que nós fazemos. Muitas vezes, como eu disse inicialmente, nós queremos colocar as nossas vidas ou ficar na dependência dos homens, mas tenha sempre atenção. Nós, quanto homens, nós como seres humanos somos falhos, vamos sempre falhar, somos pecadores, nós vamos sempre, às vezes involuntariamente, cometer erros ou pecar, mas o Senhor jamais nos abandona, independente do que aconteça nas nossas vidas. Então que nós tenhamos fé, que nós tenhamos a convicção que só o Senhor é Deus nas nossas vidas, que só Ele pode fazer a diferença em tudo que fizer. Tem o Senhor em primeiro lugar. Busque o conhecimento, busque apropriar-se das promessas de Deus, busque ter confiança no Senhor, busque colocar tudo nas mãos do Senhor todos os dias da sua vida, e Ele vai fazer o impossível na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Esta foi mais uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MESBN Oeiras. Siga-nos nas redes sociais, Facebook e Instagram. Subscreva o nosso podcast, também o canal no YouTube. Saiba mais em msbnportugal.com.